Olá pessoal, hoje vamos dar início ao segundo episódio do Descomplicando RH e para esse episódio está conosco aqui a Cris, que é a nossa gestora do RH da Franquiatec, a Emily, que também é analista tendo RH e responsável pelo atendimento do nosso escritório. Hoje as duas vão estar aqui com a gente falando um pouquinho sobre alguns assuntos polêmicos, ótimos, vamos lá. Bom, para começar, vou direcionar aqui a primeira pergunta para a Emily. Emily, vamos lá. A diferença entre comissão e prêmio, as comissões e prêmio, principalmente para quem está no varejo. É importante que tenha a diferenciação do comissionista e daquele que recebe prêmio, né? Para a gente esclarecer onde que impacta nos avos de décimo e etc. Vamos fazer essa diferenciação hoje. Certo, vamos lá então. A comissão, ela é determinada ali, né, por um percentual, uma meta. Ela vem ali para poder incentivar as vendas, né, para que os funcionários ali tenham um incentivo de vender cada vez mais. Ela incide em 13º, férias, ela incide em DSR também, que é muito importante lembrar que toda aquela comissão que for paga dentro do mês vai incidir no DSR, né? E a gente tem aí essa diferença entre comissão e a premiação, que a Cris vai falar um pouquinho. A premiação, ela tem o principal diferencial com relação a reconhecer por um comportamento, por exemplo, né? Você pode premiar o seu funcionário como uma forma de gratificar ele por algo que ele exerceu à parte, né, ou a mais. Pode ser em forma de dinheiro ou até mesmo de viagens, vouchers, né? Então, a principal diferença é que os prêmios, ele tem uma abordagem de incentivo, né? Então, digamos assim, um exemplo que a gente pode dar você estipulou lá, eu quero que você venda para mim, por exemplo, 10 limpa-óculos. O funcionário bateu aquela meta, então você pode premiar ele por ele ter batido aquela meta, né? Ou então você pode colocar metas internas também dentro da empresa. Por exemplo, como assiduidade, mérito mesmo. Então, seriam essa a diferença. A comissão, ela está alencado realmente à venda, né? A uma meta estipulada diretamente no que envolve salário. Então, seriam principais diferenças são essas. Então, basicamente, a comissão, ela vai integrar, fazer parte do salário, da remuneração, por isso vai constar ali nas médias de avos, de férias, avos de 13º. A premiação já não vai constar nessas médias durante o anual do 13º e férias. É isso, basicamente é isso, né? Porque a premiação, ela é um adicional, né? Ela é um adicional através de um incentivo, exatamente. Legal, bacana. E ambas as duas são legais? São permitidas. Legal, bacana. Bom, esse assunto é importante a gente falar da premiação da comissão, porque as duas coisas acontecem no varejo, né? Então é importante a gente diferenciar. Às vezes a pessoa paga algum prêmio por fora da folha, achando que não tem, mas tem como fazer isso de uma forma legal, né? Quando eu coloco ali uma rúbrica premiação, isso não vai constar para INSS, apenas para imposto de renda, né? Isso, exatamente. O único imposto que é o imposto de renda que vai, mas não vai ter avos de décimo, não vai ter avos de 13º. Isso é importante deixar bem ciente os nossos franqueados. Isso, muito importante deixar ciente que a premiação, ela envolve o desempenho do funcionário. Então, essa é a principal diferença. Bom, tem um período, geralmente, a lei vai prever, né, que há um período de carência da contribuição mínima ali, né? Geralmente, entre a premiação, se ela for constante, tem alguma diferença? Se pode ser mensal ou tem que ter um mês sim, um mês não? Não existe legislação que prevê isso. Ela pode ser, o empregador ele pode implantar e mudar e deixar de pagar ao momento que ele preferir. Então, não existe uma legislação que prevê um limite ou a forma que você vai fazer esse prêmio é totalmente de liberalidade do empregador. Não tem previsão legal de
um limite. Maravilha, esclarecido. Agora, quando a gente vai já mudando de assunto para auxílio doença, né? Quando o funcionário já está com algum tempo ali de atestado, etc., quando que eu posso afastar, quando que eu não posso, quando que ele caracteriza, né, o auxílio doença. Emily, quando que a gente consegue, como que funciona na parte do auxílio doença, quando que ele pode integrar, quando que ele pode solicitar ou dar entrada, seja como for o procedimento? Certo. O funcionário, ele tem direito ao auxílio doença sempre que ele estiver recolhendo o INSS. Ele não pode deixar de recolher o INSS e tem que estar todos os meses ali, né, recolhendo. O que acontece? O auxílio doença, ele é solicitado após o 16º dia de atestado médico. Então, até o 15º dia, a empresa vai pagar para esse funcionário e após o 16º, esse funcionário vai ser encaminhado para o INSS, fazendo uma perícia, para que lá no INSS eles decidam quanto tempo esse funcionário precisa desse auxílio doença. Então, para mim que sou franqueado, né, na visão do franqueado, nos primeiros 15 dias a gente vai tratando os atestados. Então, passou 15 dias já encaminha-se para o INSS, seria mais ou menos isso. É importante também frisar com relação ao tempo, né, o intervalo que tem para a entrega desses 15 dias. Então, muita gente fala assim, então todo mês o funcionário pode me entregar 15 atestados que eu vou ter que arcar, né? Não, é no intervalo de 90 dias, tá? Somando-se 15 a partir do 16º, é orientado que o funcionário procure um afastamento pelo INSS. E durante esse período, né, o RH, o departamento pessoal, ele é responsável pela conferência ali e contagem, sim, desses atestados para que automaticamente já na folha de pagamento do cliente, isso já fique sinalizado na própria folha que, olha, atingiu o limite ali, então orientamos que o funcionário procure um afastamento, né, perante o INSS. Legal. E quando a gente fala do retorno do auxílio doença, tem estabilidade? Geralmente de quanto tempo? Como é que funciona no retorno do auxílio doença? No caso do retorno do auxílio doença, tem que ser avaliado qual foi a forma que esse funcionário precisou se afastar, né? A estabilidade hoje, ela prevê direito, sim, desde que tenha acontecido uma doença adquirida, né, dentro do trabalho, ou até mesmo um acidente de trabalho, né, que tenha envolvido o trabalho. Agora, se for uma doença normal, sem esses dois fatos, não tem nenhuma estabilidade. O funcionário pode voltar e automaticamente, se não estiver se sentindo bem ou não estiver cabendo mais ali aquela função, ele pode ser desligado ou até mesmo o próprio funcionário pedir a demissão, né? Então, somente nessas duas situações realmente de doença adquirida, né? A gente tem algumas situações aí, são vários exemplos que dá para citar, doença adquirida no trabalho ou acidente de trabalho. Você lembra de mais alguma? E, na verdade, o tempo só, né? Que é determinado através da convenção coletiva. Então, lá na convenção coletiva que vai estar dizendo... Se eu estiver numa prestadora de serviço, se eu estiver num comércio, se eu estiver numa indústria, pode ter uma diferença pelo acordo da convenção ali na atividade, né? Isso, exatamente. Vai depender ali da convenção coletiva estado, município, porque é mesmo até dentro do mesmo estado, em municípios diferentes, a estabilidade dentro da convenção pode ser diferente. Legal. E se acontecer de ser a pessoa afastada por doença, ela volta, ela retorna, ela vai ter os mesmos direitos de avos de 13º do ano, conforme os outros funcionários? Ele vai ter direito às férias? Como que impacta esse auxílio doença depois do retorno dele? Certo. Não, tem um limite, sim. São 6 meses, né? 6 meses, se ultrapassar esse tempo, vai perder sim os avos de férias e 13º e começa a contagem novamente a partir do retorno do empregado. Então, seria esse limite de afastamento, 6 meses, perde o direito de avos de férias e 10º.
Maravilha. Agora, quando a gente está falando de afastamentos, né, a gente não tem como esquecer das mamães, né? Quando a gente fala do auxílio maternidade, a licença maternidade, perdão, quando a gente está falando da licença maternidade, a gente entra em alguns pontos, né? Porque é organismo, e o organismo reage de formas diferentes, então tem algumas que precisam sair antes ou depois, mas a licença maternidade é garantida por lei, né? Então, uma vez que descobriu-se a gestação, né? No período da pandemia ela tinha que ser afastada imediatamente, Sim, né? Mas geralmente ali, provisórias. quanto à licença maternidade, qual que é o período de afastamento? Isso depende do receituário médico? Como que funciona? É legislação, né? A legislação prevê 120 dias de afastamento, né? Que é um período ali que eles avaliaram que é o suficiente para, digamos assim, segurança do bebê, né? E da própria mãe de retornar ao trabalho. E aí entra vários adendos, né? Com relação à continuidade disso, entra também novamente a convenção coletiva. Algumas prevê aí uma estabilidade de 30, outras de 60 dias, digamos assim, para uma dispensa futura, né, do empregador que às vezes acontece, né, da mãe voltar a trabalhar e não se encaixa mais porque teve o filho, então aí tem uma estabilidade, vai depender realmente da convenção coletiva. Tem outras regras também, acho que a Emily pode falar um pouco, que seriam a licença amamentação, né, Isso. que encaixa. Só complementando ali, o início da licença maternidade, né, ele está previsto em lei que a mãe pode pegar até 28 dias antes da data prevista de parto. Então, ela pode já iniciar 28 dias antes, né? E quanto... 28 dias antes já começa a correr 120 dias, isso? Isso mesmo, exatamente. Ela já pode pegar esse atestado de 120 dias aí liberado pelo médico. E após esses 120 dias, a mãe, ela tem o direito de 30 minutos no período da manhã e 30 minutos no período da tarde para a amamentação desse bebê, né, até o 6º mês. Então, ela retornando, ela ainda tem um período até 2 meses ali, né, que dá os 60 dias, complementando os 180, que ela tem direito de sair 30 minutos no período da manhã e 30 minutos no período da tarde. Maravilha. Bom, acho que até um pouco antes da pandemia, a gente entra num assunto que já ficou um pouco polêmico, né? Remuneração durante a licença maternidade. Antigamente se afastava e o INSS cobria esse valor, né? Emily, como é que ficou a questão da remuneração durante a licença maternidade? Então, hoje a empresa, né, ela paga esse salário para a funcionária normalmente e ela reduz no seu INSS mensal essa diferença do salário. E aí a Receita Federal teve uma mudança, que antes você conseguia usar esse salário até o final em desconto de INSS. Hoje a Receita já não permite. O que acontece? É mensal. Então você pagou lá o salário da funcionária, o INSS da empresa vai ser abatido e essa diferença do salário para o INSS tem que ser solicitado um reembolso através do PERDCOMP mensal. Maravilha. Cris, e quanto a quem pode ter a licença maternidade? Isso diz respeito só às mulheres que estão na CLT ou autônoma, alguém que contribui ao INSS de uma outra forma? Ela tem direito? Tem direito, sim, né? Nós temos situações de administradoras mesmo que recolhem ali apenas o Prolabore, né? Tá recolhendo o Prolabore, tem também o direito, sim, de dar entrada normal ao seu auxílio, né, maternidade, afastamento. Temos situações também de autônomos que só recolhem, fazem um recolhimento de forma individual. Também tem o direito, é claro que o INSS faz toda uma avaliação de carência, né? Que hoje a gente pode até citar aqui o exemplo, mas a gente não tem como garantir, porque realmente a avaliação é feita pelo INSS, né, dessa carência. Então, existe sim a possibilidade, tá? E dessas pessoas que não são seletistas estarem recebendo também o auxílio maternidade. Legal. E em casos de adoção, suponhamos que, né, essa pessoa adotou uma criança
na fase ali, já após, recém-nascida mesmo, e ela está CLT ou autônoma, ela tem direito a se afastar? Tem licença direito maternidade? também. Tem direito também ao afastamento. Ó, que legal. Isso tem Sim, pouco pouco falado nesse falado, assunto. né? E não só é um assunto também meio tenso e pesado de falar, mas também em caso de falecimento, né? De natimorto, também tem direito a dar a sequência à licença maternidade. Que daí acho que entraria mais numa recuperação psicológica. Isso, exatamente. Né? Do corpo e... Exato, e de todo o processo, porque é um processo bem, para quem acaba acontecendo, eu já tive algumas situações assim dentro de empresa, é um processo bem dolorido, então precisa realmente desse período para recuperação. Pós licença maternidade, a estabilidade no emprego, ela é quantos dias? Depende da convenção coletiva. A estabilidade, ela soma no total 160 dias. Isso. É isso, 160 dias. Que seriam 30 dias após o retorno, né? O médico entrega o atestado médico de 120, então teria uma estabilidade de mais 30. Mas, porém, existem algumas convenções coletivas que exigem mais 30, totalizando 60 dias. Então, tem que avaliar aí a Então, convenção. se alguém tiver com dúvida qual que será o período de estabilidade, acessa a Franquiatec, entra no atendimento, provavelmente as meninas vão consultar a tua convenção, na tua cidade, no teu município, e vão orientar qual que é a melhor forma. É importante frisar que não pode se demitir por justa causa, nem um outro formato, porque é passivo de processo trabalhista. Sim. Tem um adendo, né? Existe um adendo aí que cada situação é uma situação. Eu já pesquisei bastante com relação à demissão no período de instabilidade, não só de licença maternidade, como o próprio auxílio-doença, né? Existem situações, às vezes, que o empregador, às vezes, está ali vivendo uma situação de, como que eu posso dizer, de investigação, Isso. né? E aí acontece do funcionário pegar um atestado médico e se afastar, por exemplo, para um auxílio-doença, né? E aí, de repente, o empregador constatou realmente que houve um furto ou um delito dentro da empresa, algo assim. Não tinha certeza, estava investigando e durante o processo do afastamento se constatou, né? Existe a opção, sim, de desligar por justa causa. Mas é uma situação bem delicada, tem que ser Muito bem avaliado. muito bem avaliado. Legal. E quanto ainda no assunto licença maternidade, tem alguns direitos adicionais, né? Que é uma situação que eu não sabia, até assumir lojas, né? As franquias, sobre alguns direitos adicionais na licença maternidade, que é amamentação, né, tem um período, e caso a mãe morra no parto, nesse caso o pai tem o mesmo período de licença maternidade. Confere? São duas opções, né? Isso mesmo, porque essa criança tem como único, né, supervisor ali dela o pai, então ele tem direito a esses 120 dias de licença maternidade. Bom, partindo para outro assunto agora, esse assunto aqui é polêmico, hein? É um assunto polêmico. Fazer empréstimo ao funcionário, pode ou não pode? É um assunto bem delicado. Ele pode ser feito, porém ele tem muitos adendos. Ele pode ser feito quando a empresa tem uma negociação com um banco e tem esse contrato em mãos, ou então quando ela vai fazer isso diretamente ao funcionário, ela precisa ter muito cuidado. Ela tem que ter cuidado com os outros funcionários para que isso não seja alegado depois. Preferência do empregador por aquele funcionário que foi feito o empréstimo. Ele tem que fazer um contrato com cláusulas dos descontos que vão ser feitos e também colocar uma cláusula caso o funcionário saia antes da quitação, que o funcionário deverá continuar pagando este empréstimo. Legal, bacana. Então, pode ser feito desde que
tem um contrato pré-formatado. Que esteja claramente específico, né, o valor das parcelas, a data do desconto, de como que será dentro da legislação, qual é o limite, você não pode deixar o empregado, por exemplo, sem um valor mínimo ali de salário. Então, dentro de todas essas regras, né, estipulado o valor de juros, né, dentro do contrato. Porém, o mais sugerível, né, que a gente sugere aí para os nossos clientes quando eles perguntam é realmente se o nosso cliente, né, tem o contrato com o banco e fazer esse empréstimo de forma consignada. É o mais seguro. Então, o funcionário faria diretamente com o banco e o banco repassa isso para a empresa e a empresa repassa para a contabilidade e desconta em folha de pagamento, porque o empréstimo consignado tem como ser feito direto o desconto em folha de pagamento. Então seria a forma mais segura, né? Mas se for fazer então vamos lá, particular, franqueado, sempre o funcionário pede um empréstimo. Dá para eu fazer? Claro que dá, mas não vai fazer de uma forma informal. Você vai ficar com problema. Exato. Algum lado depois acaba sendo ferido de alguém que não pagou, alguém que não emprestou. Tem uma forma legal de ser feita, tem uma forma com contrato que se faz, ali acordando todo o formato de fazer esse empréstimo. Sim. Tomar o cuidado, Jonathan, assim, a gente sempre sugere, né? A gente tem essas dúvidas no escritório, a gente sempre sugere de já fazer uma consultinha com o advogado trabalhista, faz ali, ele já vai orientar qual é a forma do contrato que tem que ser feito, exatamente para não ficar nessa informalidade, né, de correr o risco amanhã ou depois de alguma das partes ficarem prejudicadas. Não faça empréstimo só na boca, não faça empréstimo de dinheiro sem que haja todo um conselho jurídico por trás, né? E lembre, se você tiver 5 ou mais funcionários dentro da empresa, você vai fazer um empréstimo, lembre que tem outros 4 olhando. Então, isso pode virar uma regra geral. Exatamente. Então, se for fazer isso, consulta a Franquiatec. A Franquiatec resolve. Provavelmente nós vamos indicar algum advogado que vai fazer, né, vai elaborar esse contrato para você ser feito. Lembre que gestão, você não faz gestão para você faz gestão para o time. Uma vez que você empresta dinheiro para para os outros também acaba que deixa uma porta aberta. Exatamente. Né? É fácil de apertar o botão vermelho lá de quem pode resolver, de quem pode emprestar. Não faz sentido. Então, consulta o profissional, consulta o time de RH. Se o teu time de RH não sabe, vem para a Franquiatec que a gente te explica certinho. Mudando para outro assunto, vamos para as férias, vamos lá. Eu sempre tive uma dúvida nas férias. Sempre tive uma dúvida, há um tempo atrás. Quando que a pessoa precisa gozar das férias? É já quando completa um ano de empresa? Ou depois que completa um ano de empresa, aí que gera um período para ele gozar? Como é que funciona? Deu um ano, tem que sair imediatamente? Não. É de escolha da empresa, primeiramente, tá? É liberalidade da empresa. E após esse vencimento de um ano, a empresa ainda tem 11 meses para dar essas férias, escolhida por data pela empresa, porém sempre avisando o funcionário ali com 30 dias de antecedência. E o que é período aquisitivo, Cris? Período aquisitivo é o período de 12 meses em que o trabalhador, né, tem para adquirir o direito de férias. Então, às vezes acontece bastante, acontece muito. O funcionário está lá com 6 meses e fala, será que eu posso tirar meus 15 dias de férias? Não, porque o período aquisitivo não se fechou, né? Então, a pessoa tem que ter a ciência que ela só tem esse direito depois que ela percorrer aquele 12 meses após a sua data de admissão. Esse é o período aquisitivo. E o período concessivo, Emília? O período concessivo foi esse que você me perguntou agora. Qual é o período que você pode dar as férias, né? Então, esse é o período concessivo. Após ao completar os 12 meses, entra-se no período concessivo, onde você pode conceder essas férias para o funcionário. Então, é importante deixar claro para o funcionário, né? Tem o período aquisitivo, que são o primeiro ano que você vai trabalhar. Gerando isso, gera uma férias.
Ok, mas aí você vai entrar no período concessivo que precisa de um acordo entre empresa e o empregado. Então nós vamos deixar pré-fixado uma data para essas férias, certo? Não precisa exatamente de um acordo, Jonathan. É de liberalidade da empresa, depende da forma que você vai fazer. Se você vai dar em 2 períodos as férias, é a empresa que escolhe as datas. Se você vai dar em 30 dias, é a empresa que escolhe as datas. Só se você for fazer de forma diferenciada, aí tem que entrar em um acordo com o funcionário, digamos assim, se for usar a reforma trabalhista, que trouxe uma outra forma de dar as férias. Pergunta fora da pauta. Suponhamos que eu precise dar um período de férias, que seja 15 dias, 10 dias, por algum problema que o funcionário passou, antes de ele completar 1 ano de empresa. Eu posso fazer isso, Emily? Não pode. Você não pode, porque ele está ainda no período aquisitivo de férias. Se lá na frente você vai dar esses 10 dias, lá na frente você rescindir com esse funcionário, a empresa não tem o direito de descontar essas férias. E vai ter que pagar novamente. E vai ter que pagar novamente essas férias para o funcionário. Então vamos lá repetir para dar corte isso aqui. Se eu liberar um funcionário para tirar alguns dias de férias anterior a ele completar 1 ano, depois, uma possível rescisão, eu não posso descontar esse período que ele ficou em casa, certo? Certo, não pode descontar e você vai pagar dobrado. A única forma disso acontecer é quando existe aí as medidas provisórias, como foi a questão do Covid, né? Então aí foi liberado lá a medida provisória e teve antecipação de período aquisitivo de férias. Catástrofes, calamidades públicas, como aconteceu agora no Rio Grande do Sul, o governador tem o direito de ir lá estabelecer, né, algumas medidas provisórias e fazer com que isso seja feito de forma antecipada. Porém, aí o RH tem que estar atento, né, às medidas provisórias atuais aí do seu estado para ver se tem alguma forma disso acontecer, senão não tem como. Legal. E quando que o funcionário deve receber essas férias, Cris? Eu posso pagar ele no meio das férias? Posso pagar ele na hora que ele sair? Como que deve ser a organização na hora do pagamento das férias? Certo, tá. Tem que ser feito com 48 horas de antecedência, né? 2 dias. Então, digamos assim, se eu organizei para o meu funcionário sair de férias dia 1º de março, e esse dia 1º de março cai numa segunda-feira, tem que ser feito o pagamento na sexta-feira, com 2 dias de antecedência. Então, existe uma regra, e é muito interessante ela de ser cumprida, né? Como existe regra também para outras situações aí de férias, como prazo também para a entrega de aviso de férias. Quando que ou quem decide o período das férias? É o empregado ou ele tem direito de exigir o período dele que é gozar das férias? Ou é o empregador que tem que conceder uma data específica para ele? Como é que funciona isso? É de total escolha do empregador, a não ser que essas férias sejam divididas, né? No caso, o empregador quer dar lá, vamos supor, 14, 6 e depois 10. Aí, então, ele precisa entrar num acordo com o funcionário para decidir essas datas. Mas, caso contrário, se for os 30 dias cheios, quem decide é a empresa. E um funcionário pode dividir as férias? No sentido de tirar, em vez de tirar 30 dias corridos, como é que funciona esse combinado de tirar as férias segregadas? Como é que funciona? Sim, ele pode tirar ali até 3 períodos, né? Um não pode ser menor do que 14 e os outros 2 não podem ser menores do que 5. Então, tem sempre que se atentar a isso. Você pode ir lá fazer um período de 14, um de 6 e o outro de 10 para complementar. Legal. Ô Cris, e um funcionário pode trabalhar durante as férias? Porque a gente escuta às vezes essas expressões, né? Posso vender minhas férias? Posso comprar tuas férias? Não sai de férias, não. A pessoa pode trabalhar durante as férias? Não, a pessoa não pode trabalhar durante as férias, tá? Isso acontece.
A gente já viu algumas situações assim, mas não pode, é extremamente proibido. E tanto também, um outro assunto, a pessoa também não pode programar cirurgias, como, por exemplo, cirurgias para cuidar da estética durante as férias. Acontece também, as pessoas falam, eu queria tirar minhas férias porque eu estou com uma cirurgia programada. Então, não pode se confundir, as férias elas são realmente para o descanso. Né? Se acontecer alguma coisa durante as férias ali, uma complicação, então aí já a gente sempre fala que não existe um afastamento sobre afastamento, né? A pessoa já está afastada da empresa, aí se acontece algum outro tipo de afastamento, tem que sempre daí se encerrar aquele afastamento, digamos, a pessoa teria que encerrar aquelas férias, retornar ao trabalho para daí surgir um novo afastamento por doença, por exemplo, ou até mesmo por um atestado médico, pelo fato da pessoa já estar de férias e estar ali fazendo uma cirurgia, por exemplo. E tá virando moda isso, né? Tá virando moda. As mulheres querem fazer lipo, querem fazer tantas coisas e aproveitam as férias. Isso. Então, não é permitido fazer procedimento cirúrgico durante as férias, é isso? Não acontece, né, Jonathan? A gente sabe que acontece, mas, assim, juridicamente, CLT, não é permitido. E se der algum problema, alguma complicação durante uma cirurgia que a pessoa fez durante as férias, então a gente tem que interromper as férias, o funcionário deve retornar ao trabalho, mesmo que seja na teoria, e aí tentar gerar um novo afastamento por uma complicação cirúrgica, é isso? Você entende que por que não pode? Porque, digamos assim, se tem uma complicação nessa cirurgia dessa pessoa que foi fazer durante as férias, o que seria o correto da empresa fazer? A empresa teria que mandar essa pessoa fazer um exame de retorno ao trabalho, né? Porque ela estava afastada. Então, aí a pessoa vai fazer o exame de retorno ao trabalho, o que vai acontecer? Vai dar inapto. Então, vai dar um afastamento, digamos assim, por doença. Então, aí vai ter que interromper e vai ter que, sim, fazer, na sequência ali das férias, um afastamento por doença e... Agora, vamos a uma outra pergunta. Quero fazer um procedimento estético. Não é um procedimento cirúrgico de emergência, é um procedimento estético, programado. Qual o caminho que o funcionário deve trilhar? Como que deve ser orientado pelo empregador? O que ele deve fazer? Ele tem que providenciar, né, entrar em contato lá com o médico dele e tentar fazer isso, assim, o mais viável. Não existe uma forma de eu tentar explicar isso, né? O mais viável seria que ele combinasse com o empregador dele, fosse honesto, chegasse e falasse, olha, eu vou fazer um procedimento estético e vou pegar 14 dias de atestado. E vai entregar o atestado e, infelizmente, a empresa vai ter que remunerar. Então, acontece. A gente já pegou alguns CIDs assim e não existe uma outra forma de eu tentar explicar. É dessa forma. Legal. Maravilha. E o que é o abono pecuniário, venda das férias, Emily? Como é que funciona? Isso tem uma forma legal de ser feito. Tem. E tem um período legal também, né? Isso, essa venda é permitida por lei. Esse período de venda pode ser feito, que ele é 1/3 das férias. Então, o funcionário vai tem 30 dias de direito, ele pode gozar 20 dias e vender 10 dias para a empresa. Então, ele vai vender esses 10 dias, ele retorna, acabando ali o 20º dia, ele retorna ao trabalho e vai trabalhar nesse período que ele vai ganhar ali o salário e mais o recibo que ele já recebeu antecipado de férias. Legal. E, Cris, falando ainda de férias, as férias, eu gozei 30 dias das férias, elas afetam, por exemplo, eu tenho que pagar o 13º em cima desses 30 dias de férias que ele ficou em casa, 13º, FGTS, INSS, os encargos e também o 10º. Eu tenho que pagar mesmo que ele ficou afastado os 30 dias? Você não paga no ato de saída de férias, né? Digamos assim. Mas o período, ele é garantido, né? Quando você vai pagar 13º, a gente não dá um espaço de pula esse período que ele é direito adquirido. Então, quando você vai calcular 13º, conta sim o AVO daquele mês que a pessoa ficou de férias,
Então, o pagamento disso é feito lá na primeira parcela, em novembro, e a segunda parcela em dezembro, porém não dá esse espaço, não pula esse período, esse mês de férias. E em caso de demissão ou rescisão de contrato, Emily, como que as férias são tratadas nesse caso de demissão ou rescisão de contrato? Lá nas férias, vamos dizer assim que o funcionário estava 6 meses na empresa e foi mandado embora, né? Então, lá na rescisão, ele vai ter direito a 6/8 de férias. Ele vai receber os 6/8 e 1/3 em cima, lá dentro da rescisão. A gente tem aqui, como exemplo do empréstimo, né? A gente teve um caso recente, né? Que uma empresa fez um empréstimo a uma funcionária que fazia muitos poucos meses que estava registrada, de um valor um tanto quanto alto, liberou esta funcionária para férias sem ter direitos adquiridos, e esta funcionária precisou ser mandada embora. A empregadora acabou, infelizmente, como a gente falou das férias, antecipando essas férias, não pôde descontar esses dias de férias dessa funcionária e também não pôde descontar este valor que ela fez para a funcionária lá dentro da rescisão. Então, por isso é muito importante o contrato do empréstimo e também respeitar ali o período concessivo para dar as férias. Complementando, dentro desse contrato de empréstimo, é muito importante você estipular a forma também de reembolso disso. Porque você tem que prever, sim, um pedido de demissão, você tem que prever que essa pessoa pode não dar certo, né, e acabar saindo da sua empresa. Então, você pode, sim, né, consultar um jurídico para fazer de forma legal a forma de reembolso, né, prevendo ali que caso a funcionária se desligue, ela continue pagando isso para você ou de forma parcelada ou até mesmo quitando isso, dependendo ali do valor que foi emprestado para o empregado. Ô Cris, tem um povo que tem um costume de fazer o seguinte: vamos fazer um termo digitado e o funcionário assina aqui. Por exemplo, você vai tirar vai tirar férias antes do período aquisitivo finalizar, mas você assina aqui que você está ciente. Será que essas assinaturas, mesmo que seja contrário à CLT, essas assinaturas funcionam? Não, isso não tem valor nenhum, porque a gente tem que pensar assim, tudo que você está fazendo, que eu brinco muito, assim, que eu falo fora das regras do jogo, né? A CLT, ela é ali uma regra, ela é leis, né? Então, assim, tudo que você está fazendo fora do que é permitido, você está inventando. Então, se você está inventando, como é que você vai chegar numa ação trabalhista? Sabe o que acontece? Eu me coloco no lugar de uma juíza. Eu sempre me coloco no lugar do empregador, no lugar de uma juíza. E se você me apresenta um documento desse, eu vou te ignorar completamente. Por quê? Você fez algo que não está permitido por lei. E a partir do momento que você fez isso, você foi prejudicado? Foi, porque você quis beneficiar, antecipar algo que não era permitido. Então, você acabou sendo prejudicado, porém, não tem como a gente corrigir isso lá na frente. Ô Cris, na mesma linha de raciocínio, aí eu não registrei o empregado ainda, mas aí eu paguei os dias que ele foi, fiz um acordo com ele. Se eu fizer um recibo de assinatura, isso é válido? Na mesma linha de pensamento, não tem validade nenhuma, porque você pagou, né? Pagou o funcionário, fez ele assinar ali, mas aí depois fui lá e registrei para frente e o funcionário perdeu ali já um avo de férias, perdeu ali um avo de 13º, e você pode até querer acertar isso com ele depois, porém o funcionário lá na frente, de alguma forma, ele se sentiu injustiçado e ele vai procurar os direitos dele. O funcionário se sentiu injustiçado, a única forma dele, né, rever isso é procurar os direitos. E aí, mais uma vez, quem que vai avaliar tudo isso? É um juiz, né, do Ministério do Trabalho. Quer dizer, então, que sempre que eu tente, que eu esteja com algo fora, né, das 4 linhas da CLT, mas eu tentar fazer uma assinatura, colher assinatura,
Isso, na verdade, são provas contra o empregador, não é? Você acaba exatamente dando um tiro no próprio pé, porque você vai literalmente assumir ali que você estava fazendo algo fora da legislação. Ela vai dizer, nossa, Cris, mas eu vou ter que pagar tudo de novo? Depende do entendimento do juiz. O juiz pode entender, não, mas olha, realmente tá aqui os recibos, ele pagou. O que eu vou fazer? Eu vou pedir que ele só pague os encargos trabalhistas. Então, eu vou fazer lá, né, uma sentença e vou estipular um valor. Eu vou fazer um cálculo aqui e vou estipular um valor para ele pagar esse funcionário. Então, aí entra mais uma vez o bom senso e a interpretação humana, né? Então, eu não posso garantir para você, com certeza, Jonathan, que isso vai ser totalmente 100% ignorado. Isso não, isso vai ser avaliado. Pode ser que o juiz simplesmente ignore e fale, não, eu não aceito porque realmente você fez errado. Então, você vai pagar novamente. Ou não, pode ser que realmente ele, olha, eu entendi que você já pagou, mas estava fora do que é permitido, então eu vou, de repente, fazer um cálculo aqui, vou avaliar que você realmente só pague o que ficou de fora. Então, não tem como a gente, infelizmente, dar essa resposta, porque quem vai ser avaliado por uma pessoa, um humano, e ele que vai dar essa sentença, entendeu? Legal. Agora um assunto sobre gestão, voltando lá no início, um assunto sobre gestão. Eu tenho a comissão e a premiação, que eu posso colocar na folha de pagamento como rúbrica. A comissão, ela faz parte do salário, faz parte, e a premiação não. No entanto, como gestão, isso soma no holerite. A premiação, ela vai compor, né, o valor total do que o empregado ganhou. Por quê? Porque quando ele recebe bonificações e isso não é registrado, ele não soma como salário dele. Então, às vezes, o empregado, ele recebeu R$200, R$300 de bonificação do mês, ele não considera isso como um pagamento, como salário. Principalmente no varejo, a gente percebe que se você premia, bonifica ele por fora, ele não conta isso como salário, ele só conta o líquido que ele recebeu no final do mês. Por isso é importante estar descrito, discriminado no holerite o que foi comissão e o que foi premiação. Essa premiação, acredito que já foi colocado, inventado, já para compor salário. Então, o empregado jamais poderá alegar que ele recebeu um valor que nunca foi informado. E requerer um recálculo retroativo do INSS, FGTS e por aí adiante. Porque já na rúbrica já teve descrito. Então, é uma forma também do empregador ele se resguardar. Exato. É a forma dele se resguardar e é aconselhável você, tudo que você paga para o funcionário transitar em folha de pagamento, né? Então, é o combinado. Se eu combino com você no teu contrato de trabalho, que você vai receber um valor X de salário e você vai ser comissionado caso você atinja metas. A comissão, ela sempre está alencada ali a metas, né? E eu vou combinar com você que caso você cumpra o combinado comigo, de qualquer solicitação que eu fiz, por exemplo, cumprir o combinado, você entregou todas as suas tarefas ali, você bateu sua meta, você entregou todas as suas tarefas, então eu vou te premiar por isso. Então, aí entra o que é o acordado com o empregador, né? Você combinou com ele que você vai premiar ele ali de 300, valores não importam, mas você sobe isso aí na folha de pagamento sem problema nenhum, tá? E sim, ela não tem incidência, né, do FGTS, nem do INSS, apenas do imposto de renda. Bom, pessoal, encerramos aqui o segundo episódio do Descomplicando RH. Obrigado, Cris. Obrigado, Emily, por estar aqui com a gente. Obrigada. Pessoal que está acompanhando com a Franquiatec, muito obrigado. Até o próximo episódio.